pesquisas do Brasil mostram assim, as nossas crianças de 2, 3, 4 anos, elas são tão inteligentes quanto as crianças em qualquer lugar do mundo. Mas o nosso adolescente de 16 a 18 anos é o mais burro do mundo, estatisticamente. Onde que a criança passou dos 4 aos 18? Onde é que ela estava? Entendeu? Em que lugar que ela estava para que o seu nível cognitivo, a sua capacidade de interpretar um texto, matemática... Teve uma pesquisa do Jornal Nacional na década passada que 98% das pessoas, das crianças, adolescentes, saíam do ensino médio sem conhecimento mínimo esperado de matemática. Ou seja, cada 100 crianças, só 2 aprendiam matemática. Então, você me diz, Paulo Freire não é aplicado. Qual é o método de alfabetização mais aplicado no Brasil hoje? Mais falado, mais elogiado? É o método socioconstrutivista, que diz que a partir da realidade social da criança e das palavras que ela usa no dia a dia, você tem que alfabetizá-la. Esse método é do Paulo Freire. Paulo Freire usava esse método para alfabetizar adultos. Então você era pedreiro, Paulo Freire colocava na sala lá um monte de pedreiros e começava a ensinar para o pedreiro quais palavras? Tijolo, cimento, as cores das tintas, os materiais, porque é as palavras que ele precisava saber do universo dele. E assim, faz algum... E daí você vai expandindo. Perfeito. Faz algum sentido para o adulto. Faz algum sentido para o adulto aprender dessa maneira. Porque ele tem pressa, ele tem urgência, ele precisa daquilo para trabalhar. Mas não faz nenhum sentido você começar com uma criança, que você pode começar a pré-alfabetização aos 3 anos, a minha filha tem 4,5 e já está completando todas as famílias silábicas, nunca foi para escola, e a gente tem uma aula de 45 minutos, 1 hora por dia, com 4 anos e meio, completando todas as famílias silábicas. Aqui na Avenida Paulista, o pessoal levantando a bandeira da Palestina. É incongruente, assim, eles estão lutando por algo somente porque eles têm liberdade aqui para poder fazer isso, porque se eles estivessem de fato vivendo isso, eles não estariam vivos para poder levantar a bandeira da Palestina. E aí o que acontece? Nicolas, mas então o que vocês sugerem para poder ajudar a população LGBT? Cara, vamos ser daltônico na hora de colocar políticas públicas para as pessoas, porque o homossexual, ele merece, assim como o hétero, assim como qualquer outra pessoa, não ser roubado, concorda comigo? Sim. Então quer ajudar o homossexual? Reduz a criminalidade, pô. Perfeito. Não ser morto. Quer ajudar o homossexual? Exato, independente se ele seja homossexual, hétero, caramba, 4, mas se uma pessoa invade a casa dele, ou uma pessoa rouba ele de mão armada e pega o celular dele, dá um tiro na cabeça dele, ou se não, quando ele vai ter um atendimento em algum hospital no âmbito de saúde pública, ele não tem atendimento. Quando ele vai colocar o filho dele na escola pública, é um caos, não tem carteira, não tem condições. Quando 100 milhões de brasileiros não tem saneamento básico, 35 milhões de pessoas não têm água potável. Então, peraí, durante esse tempo todo, o que de fato a esquerda fez pelos homossexuais? Porque tudo isso são pautas que abrangem todos nós. Agora, chegar na época de eleição, levantar a bandeirinha LGBT, subir a rampa lá com cada representatividade, tem um cadeirante, tem um homossexual, tem um negro, tem um índio, tem não sei o que, parará pororô. E aí, quando você vai ver a formação dos ministros do Lula, todo mundo branco, hétero e... Velha guarda. Quando você vê a família do Lula, você vê que é uma família hétero tradicional brasileira, né? Inclusive num casamento extremamente luxuoso. Então, pera lá, os caras estão te usando para fins eleitorais. E aí ficam colocando pessoas lá que dizem, não, nós estamos aqui para poder reivindicar os direitos, para poder... Parem de nos matar, porque o Brasil, ele é travesti. Aí chega na parada LGBT, que inclusive é a segunda maior do mundo, se eu não me engano, só pede para Tel Aviv. É pra você ver, né? Tel Aviv, que tem a maior... Israel tem a maior parada LGBT, gay do mundo. E os caras levantam a bandeira pela Palestina. Beleza. Você tem que ir na parada LGBT, o pessoal literalmente zombando de Jesus, colocando Jesus numa cruz. Crucificado. Você tem naquela JMJ, Jornada Mundial da Juventude, onde literalmente as feministas colocaram um crucifixo no ânus, no meio de todo mundo. E você tem ideia do que aconteceria, Vilela, se eu pegar, sei lá, algum símbolo aí do LGBT ou da esquerda e sei lá, queimar... Só tu botar a peruca, tu já respondeu, professor? Pô, que isso? Então, assim, quando eu digo que as coisas estão assimétricas aqui no nosso país, é porque... Vê quantos deputados tem lá no STF que estão respondendo por crime de opinião. Crime em tribuna. Quantos estão respondendo por fake news? Pô. Então, voltando um passo atrás só, quando eu falo sobre a questão do domínio da esquerda nessas áreas, dá só uma olhada nas produções culturais, né, digamos assim, de filmes que nós temos hoje. O Tropa de Elite, que é o filme mais de direita que a gente tem, foi feito por gente que não era de direita. E só ajudou a direita. Eles queriam acabar com a imagem da polícia militar, e principalmente do BOP, e basicamente a população brasileira falou, opa, gostei demais disso aqui, paulada no lombo de vagabundo. Quem não gosta daquela cena? Que o Matias vai, e depois do irmão dele morrer, do amigo dele morrer, ele chega lá naquela marcha lá pela paz e senta um soco na cara daquele maconheiro e fala, vocês são tudo um bando de FDP, vocês mataram o meu amigo. Aquilo ali é o sonho de todo mundo que isso aconteça na vida real. Tem um filho envolvido com droga. Tem um filho envolvido com droga, o cara tá usando o dinheiro ali das pessoas ali pra poder, enfim, ajudar o tráfico. Aí essa produção que enfim, ajudou a direita, nem de direita é. Aí você pega as pautas. Você pega as pautas como, por exemplo,
divórcio. Hoje, se eu não me engano, tem algo que mostra que 51% dos casais se divorciam, beleza? Aí você vai pegar, qual que é a origem disso? Você pega, qual que é o sentido de você ter uma destruição ali familiar e você fazer com que aqueles valores ali, aquelas promessas ali sejam destituídas? Poxa, a esquerda fala que a família é fascista, pô. A esquerda fala que praticamente é uma maldição ter filho. Por que tem gente lutando mais pra matar uma criança dentro do ventre do que pra poder gerar recurso, pra poder ajudar? Cara, eu não esqueço daquele caso, daquela menina que o tio estuprou ela, e aí ela tinha acho que 12 anos e tava gerando um filho, já tinha ultrapassado o limite constitucional pra abortar. Eu lembro que o Whindersson, cara, falou assim, eu pago e eu ajudo a criar essa criança. Eles reuniram, fizeram uma mobilização gigantesca, mudaram a menina de hospital pra poder matar ela. E como mata-se essa criança? Você coloca uma injeção de cloreto de potássio que gera nessa criança uma parada cardíaca. Sem anestesia. Sem anestesia, sem nada. A gente já falou aquele dia. Não, esse método de morte por assistolia fetal com cloreto de potássio, ele é proibido até para você sacrificar animais. Por exemplo, um pitbull te atacou na rua, você vai sacrificar esse animal, você não pode. Exatamente. Sabe por quê? O Código de Proteção diz que é desumano matar um cachorro dessa forma, um rato do laboratório. Agora você pode matar um bebê. Mas ainda tem uma questão bem legal no que tu trouxe aqui sobre o Paulo Freire, que é o método que nós usamos, porque as pesquisas do Brasil mostram assim, as nossas crianças de 2, 3, 4 anos, elas são tão inteligentes quanto as crianças de qualquer lugar do mundo. Mas o nosso adolescente de 16 a 18 anos é o mais burro do mundo, estatisticamente. Onde que a criança passou dos 4 aos 18? Onde é que ela estava? Entendeu? Em que lugar que ela estava para que o seu nível cognitivo, a sua capacidade de interpretar um texto, matemática... Teve uma pesquisa do Jornal Nacional na década passada que 98% das pessoas, das crianças, adolescentes, saíam do ensino médio sem conhecimento mínimo esperado de matemática. Ou seja, de cada 100 crianças, só 2 aprendiam matemática. Então, eu fiz faculdade numa universidade pública de enfermagem e eu me lembro do professor de matemática instrumental sair da sala chorando porque a turma não conseguia entender regra de 3, que era basicamente, faz muitos anos, né? Mas era basicamente assim, 1 ml tem 3 gotas, algo assim. E daí ele dizia quantas gotas tem 1 litro, algo assim. E a turma não conseguia fazer a conta da regra de 3. O professor saiu da sala assim, desesperado, pálido, e foi na coordenação. Uma professora de tópico frasal, que nós tínhamos uma professora de língua portuguesa, também no tronco comum, porque a presidente Dilma, na época, colocou português e matemática na Universidade Federal para compensar a matemática e português ruim do ensino médio. E uma professora saiu da sala desesperada porque ela ficou meses ensinando tópico frasal e a turma não conseguia entender um conceito básico desse, que é a frase mais importante do parágrafo. Então, você me diz, Paulo Freire não é aplicado. Qual é o método de alfabetização mais aplicado no Brasil hoje? Mais falado, mais elogiado? É o método socioconstrutivista, que diz que a partir da realidade social da criança e das palavras que ela usa no dia a dia, você tem que alfabetizá-la. Esse método é do Paulo Freire. Paulo Freire usava esse método para alfabetizar adultos. Então, você era pedreiro, Paulo Freire colocava na sala lá um monte de pedreiros e começava a ensinar para o pedreiro quais palavras? Tijolo, cimento, as cores das tintas, os materiais, porque é as palavras que ele precisava saber do universo dele. E assim, faz algum... A partir daí você vai expandindo. Perfeito. Faz algum sentido para o adulto. Faz algum sentido para o adulto aprender dessa maneira. Porque ele tem pressa, ele tem urgência, ele precisa daquilo para trabalhar. Mas não faz nenhum sentido você começar com uma criança, que você pode começar a pré-alfabetização aos 3 anos, a minha filha tem 4,5 e já está completando todas as famílias silábicas, nunca foi para a escola, e a gente tem uma aula de 45 minutos, 1 hora por dia, com 4 anos e meio, completando todas as famílias silábicas. Então, você substituiu o antigo método fônico, que significava o quê? Cada letra tem um som. Ô, Vilela, pelo amor de Deus, se eu tiver que aprender 1000 palavras, são 1000 palavras. É do vovô viu a uva também? É tipo isso. Se você tiver que aprender cada letra para um som... Não conheço, não. Caminho Suave? Nossa, era uma cartilha da alfabetização Caminho muito famosa. Suave? Cara, vovó viu a uva, não lembra? Não faço bem ideia. famosa. Você tinha o carimbinho que você ganhou? Não, eu já não usei, mas eu conheço, porque... Chamou de ideia. Não sei. É caixa sem calma, né? Então, carimbo. Não, na minha época, os caras eram hierógrafo ainda, aqueles... Mas então, esse método que eles estão usando para alfabetizar nossas crianças hoje, Vilela, coloca uma casa e a palavra casa embaixo. Certo. Pelo amor de Deus, a criança tá associando a figurinha. É que nem aquele vídeo bem famoso aí no Brasil, assim, o meu moleque lê a caixinha assim, T-I-R-O-L, leite. Tirol, leite. É muito bom esse vídeo. É basicamente isso, a criança vai na adivinhação com palavras do complexo para o simples. Todo mundo sabe com um pouco de noção do básico, que você explica do mais simples para o mais complexo. Então, cada letra tem que ter seu som, a somatória dos sons da sílaba, a somatória das sílabas das palavras. Qual o sentido de eu pegar uma criança de 7 anos e tentar explicar uma palavra inteira para ela? Bolo, bola. Bolo e bola só tem sons e fonemas parecidos, mas se tratam de coisas que, na realidade, são completamente diferentes. Então, por que a gente está trabalhando agora com o público infantil? Você quer chegar nos pais. Nós queremos
Que os pais tenham tempo de qualidade com seus filhos, porque ele vai comprar o livro, vai se empolgar, é o livro da deputada Ana, o livro do Nicolas, vai comprar para ler o filho. Ele vai se obrigar a folhear o livro. Se ele não tem um momento com seu filho, ele vai se obrigar a ter 10, 20, 30 minutinhos por dia, lendo, conversando. Exatamente. Inclusive, no governo passado, tínhamos um programa chamado Literacia Familiar. Sim. E eu acredito firmemente no poder da leitura em voz alta, que não Leia pra mim, né? O nome do aplicativo era algo assim. E tem um aplicativo do antigo governo federal, para quem tá alfabetizando filho em casa. Vou fazer propaganda porque é de graça. É o Grafo Game. Grafo com PHO. Grafo Game. Você baixa esse joguinho no seu celular e ele ensina os fonemas das letrinhas. É bem legal pra tua filha também, Nicolas. E ele ensina o fonema das letrinhas, tipo um videogamezinho, só com letra e som. Letra e som. É o método fônico da alfabetização. É maravilhoso pra você, já que a criança vai usar o celular, que ela use esse Já que a gente aplicativo. tá falando desse assunto, o que a gente tem pra fazer vocês como político? Porque realmente é muito ruim o resultado que a gente tem e o que a gente vê na educação. Sim. Eu estudei em escola pública e, era muito, mas muito bom. Os professores que eu tinha eram fantásticos. Minha mãe, inclusive, era professora, infelizmente, da minha escola. Porque Não dava nem pra aprontar. ser filho de um professor, vocês imaginam que eu tinha que andar na linha, mas por que caiu tanto e o que dá pra se fazer? E é sempre a médio e longo prazo, né? Sim. O que você muda agora não vai acontecer. A gente vai ver em 10 anos o resultado. A gente, inclusive, essa próxima semana agora, tá para poder votar o Plano Nacional de Educação, que, né, Mas esse você vai prestar atenção na votação. vou prestar e daqui a pouco eu explicar daqui a isso pouco eu daí. explico de novo, né, para quem ainda não se sentiu satisfeito ou só tá enchendo o raio do meu saco mesmo, O né? pessoal tá enchendo o saco. aqui Mas é isso. no chat. Mas é óbvio, né? Os caras, enfim, não conseguem me pegar em mais nada e acabam pegando nossos